Nós estamos chegando ao final da exposição dos capítulos finais do Evangelho de Marcos. Vamos lidar hoje com os versos 33 a 47 de Marcos 15. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 15, a partir do verso 33 até o verso de número 47. Nós já passamos pelo episódio do Getsêmani, passamos pelo julgamento de Jesus Cristo, pelo açoitamento de Jesus Cristo. Ontem lidamos com a crucificação do nosso Redentor. E hoje, agora pela manhã, nós vamos lidar especificamente com a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. À noite, no encerramento do nosso tempo juntos, então, lidaremos com a narrativa da ressurreição. Marcos capítulo 15, a partir do verso 33 até o verso 47. Eu peço a vocês que acompanhem aí silenciosamente, recebam com fé a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde ele foi posto. Vamos orar? Senhor, obrigado por este relato. Obrigado porque ao Senhor aprouve inspirar nosso irmão do passado, para que ele pudesse registrar com fidelidade aquilo que tu mesmo desejavas que fosse registrado. Obrigado pela preservação desta passagem, porque ao longo da história, através do ministério da igreja, a tua palavra foi preservada para nós. E obrigado por muitos que, ao longo da história, se debruçaram sobre esta passagem, nos ajudando de alguma forma a
compreendê-la no dia de hoje. Ajude-nos, ó Deus, enquanto nós lidamos com este trecho da narrativa do Evangelho, para que ele se torne vivo para nós nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus, transforma o nosso coração. Ajude-nos a perceber onde é que nós devemos ser impactados pela mensagem que vamos ouvir. E dá que o poder do Teu Espírito tome conta da nossa mente, do nosso coração, enquanto ouvimos a Tua voz. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o último dia de vida do nosso Redentor foi um verdadeiro suplício. Você que tem acompanhado esta série de exposições ao longo dessa semana, sabe que em algo próximo a 12 horas, Jesus Cristo foi traído por um amigo, entregue aos seus inimigos, abandonado por aqueles que o seguiam. Ele foi preso, levado de um lado para o outro, acusado e condenado injustamente, transformado em objeto de diversão sádica de um grupo de soldados romanos, por quem ele foi fortemente agredido, e depois encaminhado a uma forma de execução lenta e dolorosa, no meio da qual ele era continuamente zombado generalizadamente, enquanto suportava as agonias da cruz do Calvário. Quando nós olhamos para este cenário aterrador, nós podemos ser assaltados pela pergunta que geralmente nos assalta quando nós estamos passando por aflições, por momentos difíceis. Afinal, onde estava Deus? Onde estava Deus quando Jesus Cristo foi traído? Onde estava Deus quando Jesus Cristo era injustiçado? Onde estava Deus nos momentos em que Jesus era agredido e transformado em vítima de escárnio e de zombaria? Por que Deus não desceu dos céus a fim de livrar o seu filho? Por que Ele não fulminou aqueles homens injustos, blasfemos, agressores, e os enviou imediatamente para o inferno? Onde estava Deus? A resposta que o relato de Marcos nos oferece a essa pergunta que nós costumamos fazer em momentos de aflição é que durante o tempo todo Deus estava lá. Talvez Ele não tenha feito aquilo que, em nossa visão limitada, nós esperávamos que Ele fizesse. Mas o relato de Marcos nos mostra que Deus não esteve um minuto sequer longe dos eventos que aconteceram no Calvário. E Marcos nos mostra isso especialmente neste relato que ele faz da morte e do sepultamento de Jesus Cristo, onde ele enfatiza basicamente 3 dimensões da presença de Deus nos sofrimentos de Jesus Cristo. E talvez esse seja o tema da nossa mensagem nesta manhã: 3 dimensões da presença de Deus nos sofrimentos de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o relato que nós lemos nesta manhã mostra que Deus estava presente no Calvário como juiz. Deus estava presente no Calvário como juiz. E existem basicamente 2 indicações disso aqui nesta passagem, e a primeira delas está logo no verso de número 33, onde nós lemos que quando Jesus Cristo foi crucificado, uma grande escuridão tomou conta daquele dia.
Marcos relata aí que 3 horas depois da crucificação, por volta da hora sexta, lembra que Jesus havia sido crucificado por volta da hora terceira, às 9 horas da manhã. Por volta do meio-dia, uma densa escuridão tomou conta de toda a terra. Essa expressão, toda a terra, pode significar todo o planeta, mas pode significar também toda a terra de Israel. É uma expressão semelhante, há um paralelo à expressão utilizada, por exemplo, pelo Antigo Testamento, quando diz que toda a terra do Egito foi tomada de trevas quando a 9ª praga aconteceu. Então, possivelmente, essa é uma referência à terra de Israel. Aquele lugar foi tomado por uma densa escuridão. Em uma primeira leitura, irmãos, alguém poderia imaginar que Marcos está se referindo aqui a um evento natural, semelhante a outros eventos que já aconteceram, alguma coisa como uma espécie de eclipse solar. Mas há 2 detalhes aqui no relato que apontam para o fato de que esse foi, na verdade, um acontecimento incomum, produzido sobrenaturalmente por Deus. O primeiro detalhe é o dia em que o evento aconteceu. Embora nós não saibamos com exatidão qual foi o dia em que Jesus Cristo morreu, nós sabemos que o dia coincidiu com a celebração da festa da Páscoa. E no calendário judaico, que era um calendário lunar, a festa da Páscoa sempre acontecia em dia de lua cheia. E depois você pode dar aí um Google e você vai descobrir que eclipses solares não acontecem em lua cheia. Eles apenas acontecem em lua nova, que é a fase da lua em que a lua se encontra entre a Terra e o Sol. Então, não pode ter sido um eclipse solar natural o que aconteceu naquela ocasião. E o segundo detalhe é a duração da escuridão. Marcos diz que essa escuridão tomou conta de toda a terra de Israel, desde a hora sexta até a hora 9ª, ou seja, do meio-dia até às 3 da tarde. Foram 3 horas de escuridão. Nenhum eclipse, absolutamente nenhum eclipse dura 3 horas. O que aconteceu naquele dia, irmãos, e é relatado por Marcos aqui, foi um evento absolutamente sobrenatural. E essa lógica de eventos visíveis sobrenaturalmente produzidos, acompanhando acontecimentos espirituais importantes, não é algo incomum na história da redenção. Como diz, por exemplo, Douglas Webster, quando o Filho de Deus nasceu, houve grande claridade à meia-noite. Vocês se lembram disso? Uma hoste de anjos celestiais trouxe à meia-noite uma grande claridade. Quando o Filho de Deus morreu, houve grande escuridão ao meio-dia. Essas trevas que cobriram o céu por 3 horas, nada mais eram do que o Pai comunicando através de um fenômeno visível o significado daquilo que estava acontecendo na cruz do Calvário. E a pergunta é: que comunicado era esse que Deus estava dando através daquele evento sobrenatural? Se você conhece a Bíblia, você sabe que em toda a Escritura Sagrada, trevas, escuridão, são coisas que estão relacionadas à manifestação do juízo de Deus. Por exemplo, Amós, o profeta Amós, no capítulo 5, verso de número 18, afirma que o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, é dia de trevas e não de luz.
profeta Sofonias, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. A escuridão é uma das características do inferno, o lugar da manifestação do eterno juízo de Deus. Você se lembra que em uma ocasião Jesus curou o criado de um centurião que considerou Jesus Cristo indigno, ou considerou a sua casa indigna de receber a pessoa de Jesus Cristo. E portanto ele disse: apenas diga uma palavra e eu tenho certeza que o meu criado vai ser curado lá em minha casa. Quando Jesus faz isso, ele fica impressionado com a fé daquele homem e elogia a fé daquele homem, dizendo que nem mesmo em Israel ele havia encontrado fé como a fé daquele centurião. E então ele emenda dizendo que no reino dos céus muita gente de longe tomaria lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que, abre aspas para as palavras de Jesus, os filhos do reino seriam lançados para fora nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Deus estava presente no Calvário como juiz. E as trevas que cobriram aquelas 3 horas do dia era uma indicação de que o juízo de Deus estava de alguma forma sendo manifesto. Mas há uma segunda indicação nesta passagem de que Deus estava presente como juiz. E esta indicação está aí logo em seguida da informação das trevas, é o lamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse é o tipo de passagem, esse brado que Jesus Cristo deu: Deus meu, por que me desamparaste? Que humilha a nossa inteligência. Eu li certa vez que Martinho Lutero teria passado horas e horas com a Bíblia aberta, meditando exclusivamente nessas palavras de Jesus Cristo. Na verdade, palavras do Salmo de número 22, das quais Jesus se apropria neste momento chave da sua obra de redenção. E depois de todas essas horas, Lutero teria empurrado a mesa, ficado em pé e exclamado: Deus, abandonado por Deus, quem pode compreender esse mistério? Ninguém, absolutamente ninguém pode entender com exatidão como este abandono ao qual Jesus se refere aqui se deu de maneira prática. Isso, contudo, irmãos, não nos impede de perceber que as palavras de Jesus Cristo expressam a agonia de quem está sendo massacrado pelo juízo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É o brado daquele que estava sofrendo a condenação, aquele que estava sofrendo o inferno eterno de todos aqueles que ele haveria de salvar ao longo de toda a história. O inferno eterno de milhões e milhões de pessoas
estava sendo depositado sobre Jesus Cristo durante essas 3 horas do seu último dia de vida. E talvez você esteja se perguntando como é que um inferno que deveria ser eterno pode ser experimentado por alguém em 3 horas. E a resposta para isso é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa infinita e eterna. E essa é a razão pela qual ele poderia experimentar, como experimentou, o inferno eterno de milhões de pessoas, condensado em 3 horas. Onde estava Deus quando o seu filho estava no Calvário? Esse relato do Evangelho de Marcos mostra, em primeiro lugar, que Deus estava lá, atuando como juiz. Ele estava lá, punindo na pessoa de Jesus Cristo os pecados de cada um daqueles que haveriam de ser salvos mediante a fé no sacrifício do Filho de Deus. Em segundo lugar, o relato de Marcos nos ensina que Deus estava lá como governante supremo. Em primeiro lugar, Deus estava no Calvário como juiz. Em segundo lugar, Deus estava no Calvário como governante supremo. Irmãos, no relato que Marcos faz da morte e do sepultamento de Jesus, fica evidente como Deus o Pai conduziu os acontecimentos para que a natureza daquilo que estava acontecendo fosse proclamada e para que uma proclamação ainda maior pudesse acontecer alguns dias depois. É impressionante ler esse relato e ver como as coisas se encaixam para que haja uma proclamação do que está acontecendo e um preparo de uma proclamação ainda maior 3 dias depois. A soberania de Deus é vista, por exemplo, nesse relato, no sustento de Jesus Cristo durante a sua crucificação. Deus estava lá, sustentando o seu filho durante a crucificação. Irmãos, Jesus tinha passado a noite em claro. Jesus tinha caminhado de um lado para o outro durante a noite. Ele tinha sido agredido e agora ele enfrentava uma morte extremamente agonizante. No entanto, Jesus Cristo permaneceu em condições de falar nos momentos cruciais da sua paixão e de fazer isso de uma maneira tal que a sua autoridade pudesse ser percebida pelas pessoas. No verso de número 34, por exemplo, Marcos diz que as palavras de lamento a respeito das quais nós acabamos de falar, Deus meu, por que me desamparaste? Foram proferidas por Jesus em alta voz. E no verso de número 37, Marcos diz que Jesus expirou, Jesus morreu, dando um grande brado. E veja o que diz o verso de número 39, que relata a reação do centurião que à sua frente o viu padecer. Marcos diz que o centurião que estava na frente de Jesus, atenção a esse aposto, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Veja como o governo de Deus, o controle de Deus, a providência de Deus é vista nesta passagem. O Pai que a
tudo governa, que a tudo sustenta, sustentou o Filho, para que até o fim ele confirmasse, através das palavras ditas no Calvário, aquilo que ele havia declarado durante o seu ministério, que ninguém tirava a vida dele. Ele disse isso. Ele voluntariamente entregava a sua vida. Onde estava Deus quando Jesus estava no Calvário? Ele estava lá, como governante supremo, sustentando o seu Filho, para que a autoridade do Filho pudesse ser demonstrada em momentos cruciais da sua crucificação. Mas o governo de Deus não é visto apenas neste ato. Ele é visto na preservação do corpo de Jesus para a ressurreição. Na última mensagem, quando eu expus o relato da crucificação, eu disse que a morte de cruz, o tipo de execução ao qual Jesus foi submetido, era e talvez ainda seja o tipo de execução mais cruel que a humanidade já viu ao longo da história. Irmãos, isso diz respeito ao início e ao fim desse tipo de execução. Você sabe qual era o destino de um corpo de um crucificado? Das duas, uma. Ou ele permanecia na cruz, sendo exposto à putrefação, e se tornava comida de animal. Os cães e as aves vinham para comer os corpos dos homens crucificados. Ou ele era lançado em valas comuns. Em Jerusalém havia um lugar chamado Guiena, que era o lixão da cidade, onde o fogo ficava queimando diuturnamente o lixo, e o Novo Testamento usa o Guiena como um sinônimo do inferno. Era esse o lugar onde o corpo dos crucificados era, em geral, jogado na cidade de Jerusalém. Deus não permitiu que isso acontecesse com Jesus Cristo. Ele preservou o corpo do nosso Redentor, visando a ressurreição. E o caminho pelo qual isso aconteceu foi, de certa forma, um caminho absolutamente improvável. O texto diz que um homem chamado José de Arimateia, até então um homem desconhecido no relato bíblico, pediu a Pilatos o corpo de Jesus Cristo e o sepultou em um túmulo que ele havia construído. E a pergunta é, por que isso é algo improvável? Bem, o texto diz que José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, o grupo que horas antes havia prendido, julgado, condenado e encaminhado Jesus Cristo às autoridades romanas. É verdade que Lucas diz que José de Arimateia não havia consentido na entrega do Senhor Jesus Cristo, mas ele era um membro do Sinédrio. Diz também o texto que ele esperava o reino, diz aí o verso de número 43, mas o fato é que até então José de Arimateia não fazia parte do círculo dos discípulos de Jesus. Vejam, se ele cria que Jesus era o Messias, como parece que ele cria, ele ainda não tinha se comprometido com Jesus Cristo publicamente. E o que eu quero que você perceba é que ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus Cristo para sepultá-lo, era para José de Arimateia promover uma identificação pública entre ele e Jesus Cristo depois da sua morte. Minha pergunta é, por que ele faria isso? Haveria algum tipo de benefício material por identificar-se com Jesus depois da sua morte? Pelo contrário,
José de Arimateia só teria prejuízo material cedendo o seu espaço para sepultar Jesus Cristo. Havia algum tipo de benefício político por parte de José de Arimateia? Certamente que não. O que havia era risco de prejuízo diante das pessoas com as quais ele servia no sinédrio. Sem contar o prejuízo religioso. Irmãos, era véspera do sábado da Páscoa. Tocar um morto significava tornar-se impuro. E significava ficar impossibilitado de comer a Páscoa na companhia dos seus irmãos. Como explicar que com todos esses prejuízos, esse homem tenha decidido fazer o que fez? Ir até Pilatos, pedir o corpo de Jesus Cristo e então sepultar em um túmulo que ele havia construído. A única explicação para isso é Deus presente no Calvário, como governante supremo, preservando o corpo do Filho de Deus para a ressurreição. O governo de Deus é visto na sustentação do Filho. O governo de Deus é visto no sepultamento, na preservação do corpo do Filho. E o governo de Deus é visto também na preparação do cenário para a ressurreição. Como eu disse a vocês, mencionei de passagem agora há pouco, 3 dias depois deste dia, o mundo seria impactado pelo evento mais glorioso que ele já viu até então. E o que eu quero que você perceba é que o cenário para este evento foi preparado de maneira aparentemente casual por ocasião do sepultamento de Jesus Cristo. Aqui nós temos, pelo menos, 3 coisas que dizem respeito a esse preparo. Primeiro, um lugar providencial. O texto no verso 46 diz que este José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara, e atenção, depositou-o em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. José de Arimateia estava fazendo aquilo que talvez qualquer homem haveria de fazer, preparando um lugar conforme ele imaginava que ele deveria preparar. Mas o que eu quero que você perceba é que aqui está ele introduzindo no cenário uma peça que se tornaria uma evidência e um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Uma grande pedra que ele rolou para a porta do sepulcro. E vejam o que Mateus acrescenta no seu relato, lá no verso de número 27, ou no capítulo 27, a partir do verso 62 até o verso 66. Mateus diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, que dia é esse aqui então? Sábado, certo? Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram: essa cambada não podia entrar no pretório no dia anterior, porque era véspera de sábado, né? Agora sábado, estão eles lá para conversar com Pilatos a respeito de alguma coisa. A hipocrisia dos líderes religiosos é escancarada mais uma vez aqui. E eles então vão até Pilatos para dizer: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aquele homem que a gente matou lá, ele disse que ia ressuscitar depois de 3 dias. Então nós viemos aqui para pedir um negócio para o Senhor. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia,
para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. E aí então disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E ele termina com a seguinte afirmação: indo eles, atenção, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Se José de Arimateia introduziu no cenário a peça que seria evidência e símbolo da ressurreição, os sacerdotes e os fariseus trabalharam para que as evidências da ressurreição se tornassem ainda mais contundentes. Ao trabalhar para que a pedra fosse selada com um selo romano de inviolabilidade e colocar uma guarda romana guardando o sepulcro naquela ocasião. Veja como Deus está trabalhando no dia da morte de Jesus Cristo, criando um lugar, ou providenciando um lugar, para que a cena de glória de 3 dias depois possa acontecer. Para além desse lugar providencial, nós percebemos nesta passagem um momento providencial. Quando é que esses fatos aconteceram? Diz o verso de número 42 de Marcos 15, que esses eventos relacionados ao sepultamento de Jesus aconteceram ao cair da tarde, no dia da preparação. Ou seja, véspera de sábado, já no finalzinho da tarde. Há 2 coisas importantes aqui: o horário e o dia. Era próximo do pôr do sol, na véspera de um Shabat. Por que isso era importante? Porque essas 2 coisas obrigariam as mulheres a irem ao sepulcro, não no dia seguinte, mas no domingo pela manhã, quando elas se tornariam participantes da cena da ressurreição de Jesus Cristo. Onde estava Deus no Calvário? Ele estava controlando os fatos, sustentando o corpo de Cristo, preparando o relato da ressurreição, através de um lugar providencial, através de um momento providencial e através de pessoas providenciais. O verso de número 47 diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Lucas, no capítulo 23, verso 55, diz que elas não viram isso só porque aconteceu do lado delas, certo? Elas viram isso porque elas foram atrás. Elas seguiram José de Arimateia para ver onde ele colocaria o corpo de Jesus Cristo. Lembrem-se, irmãos, que José não era do círculo dos discípulos. Estando todos os discípulos distantes, havia grande chance de o paradeiro do corpo de Jesus Cristo ficar desconhecido. Isso só não aconteceu. E os eventos de domingo só puderam ser registrados conforme o foram, porque as mulheres agiram como descrito aqui. Elas puderam ser as primeiras testemunhas da ressurreição, porque elas foram testemunhas do sepultamento de Jesus Cristo. Minha pergunta é: por que todas essas coisas aconteceram? Elas aconteceram por acaso? Elas aconteceram porque Deus estava lá. Não apenas como juiz punindo no filho dele o pecado das pessoas que haveriam de crer no seu nome, mas ele estava lá como governante supremo de todas as coisas, sustentando o seu filho, preparando o cenário para a cena de glória que haveria de acontecer
alguns dias depois. Mas Deus não estava lá apenas como juiz. Deus não estava lá apenas como governante. Deus estava lá como redentor gracioso. Deus estava no Calvário como redentor gracioso. Irmãos, o alvo de Deus, ao julgar os pecados dos homens em seu Filho e ordenar as coisas da maneira como acabamos de ver, era este: providenciar salvação. Isso era o que Deus estava fazendo no Calvário. E há pelo menos duas, eu acho que há mais, mas há pelo menos duas boas indicações da presença redentora de Deus neste relato. A primeira evidência é o paralelo entre o Calvário e a Páscoa. Eu não sei se você se atentou para isso, mas Deus planejou a morte de Jesus Cristo de modo que ela se sobrepusesse de maneira belíssima à Páscoa judaica. Páscoa que era a celebração de um evento redentivo, a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, que aconteceu, dentre outras coisas, envolvendo como passo final a morte dos primogênitos. Morte dos primogênitos, na qual os filhos do povo de Deus foram substituídos por um cordeiro. Entre esses dois eventos, a Páscoa e o Calvário, há sobreposições muito significativas. Por exemplo, os eventos se sobrepõem temporalmente, certo? No dia em que Jesus Cristo morreu, a Páscoa estava sendo comemorada em Jerusalém. Há uma sobreposição temporal, portanto, entre os eventos. Lembrem-se que a primeira Páscoa foi precedida por 3 dias de trevas. Se lembram disso? 3 dias de trevas. A morte de Jesus Cristo foi precedida por 3 horas de escuridão. Veja como há um paralelo entre a Páscoa e o Calvário. E conforme requeriam as instruções para a primeira Páscoa, você pode ler isso depois em Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6. Atenção a isso. O cordeiro pascal deveria ser imolado no crepúsculo da tarde, antes da chegada da noite. Alguns estudiosos dizem que com o passar do tempo, um costume foi estabelecido entre os judeus. Para que desse tempo de realizar todas as coisas antes do Shabat da Páscoa, estabeleceu-se o costume de imolar o cordeiro pascal no templo de Jerusalém por volta da hora 9. Ou seja, às 15 horas da tarde. Pergunto, quando foi que Jesus Cristo disse Eloi, Eloi, lama sabachthani? Quando foi que Jesus Cristo expirou? Marcos diz que esses eventos aconteceram por volta da hora 9. Na hora em que o cordeiro pascal deveria estar sendo imolado no templo em Jerusalém, ou possivelmente estava sendo imolado em Jerusalém no templo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo imolado na cruz do Calvário. Essas sobreposições mostram uma clara identificação entre a Páscoa de um lado e a morte de Jesus Cristo por outro lado. O sangue do Cordeiro Pascal, que substituiu os primogênitos do povo de Israel por ocasião da saída do Egito, apontava para
o sangue do Cordeiro de Deus, que substitui todos aqueles que, tomando a sua cruz, se aproximam dele com arrependimento e fé. Onde estava Deus quando Jesus Cristo estava sendo morto no Calvário? Ele estava lá, não apenas como juiz, não apenas como governador absoluto, ele estava lá como redentor gracioso. E uma outra evidência disso é exatamente o túmulo de José de Arimateia. O relato de Mateus, irmãos, ele usa uma expressão que é absolutamente interessante para se referir ao túmulo no qual Jesus foi sepultado. Ele diz que José, esse é o relato de Mateus, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho, e atenção a essa expressão, e o depositou no seu túmulo novo. Essa expressão aqui, seu túmulo novo, é mais do que uma expressão de propriedade. É uma indicação de finalidade. Vejam, este não era apenas um túmulo que pertencia a José. Era um túmulo que José tinha construído para ele. Era um túmulo cuja finalidade era abrigar o corpo de José após a morte. Essa expressão aqui indica que o túmulo de José de Arimateia é mais do que uma imagem da providência cuidadosa de Deus. O túmulo de José de Arimateia é uma imagem do projeto redentor de Deus. O lugar de morte, é isso que essa passagem está nos dizendo, que fora construído para José de Arimateia, foi ocupado por Jesus Cristo. E isso é uma expressão daquilo que estava acontecendo no Calvário. Jesus estava tomando o lugar que era nosso, assumindo a nossa condenação, recebendo o nosso inferno, para que nós pudéssemos desfrutar do lugar que é dele. Ele estava padecendo nas mãos do Pai o inferno dos pecadores, para que nós, pecadores, fôssemos recebidos pelo Pai como filhos amados. Onde estava Deus quando Jesus Cristo estava no Calvário? A resposta oferecida por Marcos nesta passagem é: Deus estava lá. Ele estava lá governando as circunstâncias, ele estava lá exercendo juízo, ele estava lá providenciando salvação, redimindo pecadores. Onde está Deus? Irmãos, essa não é uma pergunta que nós fazemos exclusivamente diante dos sofrimentos de Jesus. Essa é, na verdade, a pergunta que nós costumamos fazer diante de todos os nossos sofrimentos. Quando circunstâncias adversas nos acometem. Quando nós nos vemos em situações difíceis, nós nos perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus quando chega a enfermidade? Onde está Deus quando eu estou enfrentando uma crise no casamento? Onde está Deus quando eu fico desempregado? Onde está Deus quando a ordem social se esgarça, a ponto de imaginarmos que a vida vai se tornar impossível? Sempre que essas coisas acontecem, nós nos perguntamos: onde está Deus? Algumas vezes, nós fazemos essa pergunta de maneira retórica, mais questionando Deus do que propriamente desejando entender o agir de Deus no meio das circunstâncias. E isso acontece quando
a gente assimila uma visão de boa vida que não faz justiça àquilo que a revelação de Deus diz em sua palavra. Quando nós identificamos boa vida com conforto temporal, ao invés de identificar boa vida com comunhão com Deus. Quando a gente faz isso, nós nos perguntamos, onde está Deus? Muito mais questionando o agir dele do que desejando entender o agir dele na nossa vida. E se o fazemos desta maneira, nós precisamos de arrependimento e fé. Isto é pecado. Perguntar onde está Deus, questionando o agir de Deus, é pecado. Você consegue perceber como as palavras de lamento de Jesus Cristo, nesta passagem, são ao mesmo tempo um grito de desespero e de confiança? Consegue perceber? Que no meio dessa situação dramática toda, Jesus Cristo não olha para Deus com ira e indignação. É um forte lamento. Para vocês terem uma ideia, é a única vez no Evangelho que Jesus não chama Deus de Pai. Todas as outras, ele se referia a Deus dizendo Pai. Essa é a única vez em que ele diz Deus. Mas Deus não é tudo o que ele diz. Ele diz, Deus meu. Deus com quem eu estou relacionado. Deus que me ama. Está doendo. Estou sendo moído. Mas tu não deixaste de ser o meu Deus. Deus meu. Ao mesmo tempo lamento e confiança. Lembra, Jesus está citando as palavras do Salmo 22. E depois leia o Salmo 22. Alguém me disse que fez isso ontem. Faça esse exercício. E você vai ver que embora ele comece com essas palavras em tom de lamento, ele termina com um traço de vitória. Jesus conhecia o Salmo 22. Ele conhecia a história. E ele sabia que embora ele estivesse sendo esmagado, a vitória o aguardava. Por isso ele diz, eu estou desamparado. Está duro enfrentar isso aqui. Mas esse de quem eu estou desamparado agora, não deixou de ser o meu Deus. Outras vezes, irmãos, nós fazemos essa pergunta de maneira honesta, desejando não questionar Deus, mas desejando entender como um Deus santo, justo e bom se relaciona com as circunstâncias difíceis que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Nesse caso, não há pecado como ponto de partida. Deus nos permite chegar a seus pés em momentos de dificuldade e buscar entender aquilo que está acontecendo e como Ele se relaciona conosco no meio daquela circunstância. Foi assim com Jó, por exemplo. Jó falou algumas coisas que a gente olha assim e fica meio assustado. No entanto, a Bíblia diz que em todas essas coisas, Jó não pecou com os lábios. Ou seja, ele estava derramando o seu lamento, a sua angústia diante de Deus, o que Deus nos permite fazer quando o fazemos da maneira adequada. E a maneira adequada não tem a ver apenas com aquilo que falamos, tem a ver com as motivações com as quais nós nos aproximamos diante de Deus. E se nós nos aproximamos dele, não para questioná-lo, mas para tentar entender aquilo que está acontecendo, quando as circunstâncias difíceis nos acometerem, irmãos, a resposta para nós é semelhante à que vimos hoje estudando o que se passou com Jesus Cristo. Irmãos, circunstâncias difíceis virão, podem ter certeza.
Elas vieram para o nosso Redentor. Por que elas não viriam para nós que somos os redimidos por Ele? Elas virão. Quando essas circunstâncias vierem, saiba, Deus estará lá. Deus estará lá. Ele estará lá, em primeiro lugar, como governante supremo. Porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Porque nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Ele estará lá como governante supremo, porque por mais desordenadas que as coisas possam parecer, elas nunca escapam ao governo de Deus. Deus estará lá, no meio das suas dificuldades, como um governante supremo. Não apenas, Ele estará lá como Redentor gracioso. Porque em tudo que Deus faz, Deus visa dois objetivos: a glória do seu nome e o verdadeiro bem dos seus filhos. A Bíblia diz, você conhece bem, em Romanos capítulo 8, verso número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E algumas vezes nós lemos esse versículo e dizemos: pastor, eu não estou entendendo bem ele. Sabe, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí eu olho para minha vida aqui, minha vida está toda desgraçada. Eu não estou entendendo esse negócio. A pergunta é: o que você chama de bem? Porque o que Jesus chama de bem não é o seu conforto. O que Jesus chama de bem é a conformidade do seu caráter à imagem do seu Filho. É só continuar a ler o texto. O problema é que a gente para no verso 28. Enquanto o verso 29 diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Quando Paulo diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está dizendo que todas as coisas colaboram para que nós tenhamos uma vida confortável. O que ele está dizendo é que mesmo os desconfortos da nossa vida colaboram para que a imagem do Filho de Deus seja formada em nós. Sabe por que a gente sofre muitas vezes ou amplifica o nosso sofrimento? Porque a gente não quer concordar com aquilo que Deus está fazendo em nós. Entenda isso e você vai entender uma lição preciosa para a sua vida inteira. Deus não está interessado em te dar uma vida confortável nesse mundo. Ele pode dar. E quando Ele dá, Ele está sendo infinitamente gracioso e misericordioso para conosco. E se eu tiver uma oração para fazer por você, a oração que eu vou fazer por você é que Ele te ensine todas as coisas sem você precisar passar pelo sofrimento. Isso é o que eu desejo para mim. Isso é o que eu desejo para você. Mas Deus não tem compromisso final com o nosso conforto. O compromisso final de Deus é formar a imagem do seu Filho em nós. E quando você estiver passando por uma situação difícil, tenha certeza, Ele estará lá. E Ele estará fazendo isso. Você pode não entender a princípio. Você pode olhar e dizer: Senhor, não estou entendendo nada. Creia. Porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias, pelo entendimento que tem dos fatos. O justo vive pela fé. Fé na palavra de Deus,
que diz que Deus está no meio de todas as circunstâncias difíceis que nos acometem, com a finalidade de formar a sua boa imagem em nós. Você pode não entender de imediato, mas Deus estará trabalhando em cada circunstância, fazendo com que você se torne mais parecido com Jesus. Deus estará lá como governante supremo, Deus estará lá como Redentor gracioso. E se você se atentou às minhas palavras, eu disse que a resposta é semelhante, mas não é igual. Por que não é igual? Porque se você está em Cristo, Ele já não estará mais lá como juiz. Porque uma dimensão da presença de Deus no Calvário, para aqueles que estão em Cristo, foi derramada exclusivamente sobre Ele. Ao contrário daquilo que aconteceu com Jesus, nós não experimentamos mais a presença de Deus como juiz. Pelo menos, não em termos de condenação pelos nossos pecados. É claro, nós podemos experimentar a disciplina de Deus em nossa vida quando nós nos afastamos dEle. Mas atenção, isso não é mera punição. Isso é a correção amorosa de um pai que deseja trazer um filho para perto de si. Nós temos essa tendência, de olhar para situações difíceis na vida como se Deus estivesse punindo a gente. Sim, Deus pode ser o agente por trás de situações dificílimas da nossa vida. Mas quem está em Cristo não deve interpretar esses acontecimentos mais como mera punição de Deus. Talvez seja a mão de Deus dando uma dose de disciplina necessária para que nós nos aproximemos dEle novamente, do lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Porque condenação, a Bíblia diz que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso inferno, irmãos, foi derramado sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. O que resta para nós agora é misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Esse é o nosso Deus. O Deus que até mesmo nas circunstâncias difíceis da nossa vida não nos abandona, mas trabalha em nós para manter a comunhão conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse belo relato da morte e do sepultamento do nosso Redentor. Obrigado por nos ensinares nesta manhã que Tu estás no meio das nossas dores e sofrimento. Obrigado, Senhor, pela convicção e certeza de que Tu tens o controle de todas as coisas. Nada escapas ao Teu controle. Nós aquietamos o nosso coração diante dessa afirmação, diante de quem Tu és. Porque Tu, além de poderoso governante, és sábio Deus. E nós, na nossa insignificância, na nossa ignorância, nós nos curvamos diante de Ti, para dizer que por vezes é difícil compreender como é que Tu estás trabalhando na nossa vida, mas nós queremos Te pedir, ajuda-nos a crer que tudo está nas Tuas mãos. Ajuda-nos a confiar em Ti. E ajuda-nos a confiar de que Tu estás trabalhando em nós para que o melhor aconteça na nossa vida. Tu podes tirar a nossa saúde eventualmente, Tu podes permitir que os nossos recursos sejam diminuídos, Tu podes permitir que nós enfrentemos conflitos difíceis de serem solucionados. Através disso tudo, Tu estarás formando a bela imagem de Cristo em nós. E se é isso que Tu queres fazer, ó Deus, mesmo que nós não entendamos, nós nos rendemos a Ti. E dizemos ao Senhor nesta manhã,
que aqui estamos nós para sermos trabalhados como vaso de barro nas tuas mãos, para que tu nos dês a bela forma do teu Filho. E se há algo pelo qual nós devemos erguer a nossa voz nessa manhã, Senhor, é erguer a nossa voz em adoração. Nós te adoramos, porque a tua ira caiu sobre Jesus Cristo e não vai cair sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, porque não há nenhuma condenação para nós que somos teus filhos. Nós te adoramos e te pedimos, não nos permitas olhar para as circunstâncias difíceis da nossa vida como meros atos de punição da tua justiça. Se eventualmente estivermos sendo disciplinados por ti, nos ajude a enxergar o teu amor e não a tua face carrancuda de juízo. Porque essa foi mostrada a Jesus Cristo de uma vez por todas na cruz do Calvário. Obrigado, porque o Senhor o sustentaste. Obrigado, porque Ele demonstrou o seu poder para sorver até a última gota o cálice da ira que pertencia a nós, para que nós possamos nos deliciar com as delícias que o Senhor tem a nos oferecer. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. É a oração que fazemos